Nesse vídeo eu vou estar falando sobre as 3 variáveis importantíssimas que todo trader de sucesso precisa estar sabendo sobre sua estratégia. Vou te passar aqui uma receita de bolo para saber se sua estratégia é realmente eficiente ou se te enganaram, tá bom? Então continua aqui e vamos embora. Vamos lá, vamos lá. Hoje eu quero estar falando sobre estatística. Mas uma parada simples, tá? Apesar do nome, muita gente pode acabar ficando receiosa, com medo desse nome, mas vamos lá, vamos lá. Eu tenho 3 variáveis aqui que são importantíssimas para a gente que opera no mercado financeiro ficar ciente, tá? Primeira variável é a taxa de acerto, ok? Taxa de acerto seria a primeira variável. Vou elencar as 3 variáveis aqui, a gente vai estar falando sobre, nós vamos estar falando sobre cada uma delas, ok? Vamos lá. Segunda variável é o risco-retorno. Risco-retorno. E terceira variável, e última, mas não menos importante, é o famoso drawdown, que é o DD, drawdown, rebaixamento da conta, tá? Vou estar falando sobre essas 3 variáveis, essas 3 informações que a gente precisa ter na estratégia para, em cima disso, a gente saber se é uma estratégia eficiente ou não eficiente, tá bom? E vamos lá. Taxa de acerto. A gente consegue, a gente ouve por aí, meu operacional tem uma taxa de acerto de 80%, tem uma taxa de acerto de 50%, tem uma taxa de acerto de 80%, 90%, 100%, né? 95%, 98%, beleza? Olha só, olha só. A taxa de acerto nada mais é do que um percentual ali que você vai calcular em cima das suas operações que deram alvo, né? Vamos, por exemplo, vamos supor que você fez 10 operações e acertou 9. Essas 9 operações nada mais são do que os acertos que você teve, que no caso é 90% de acerto nessas condições aqui. Porém, uma coisa muito importante a ser falada: 10 operações não é nada, não é nada. Então a amostragem, a quantidade de informações, a quantidade de operações que você tem, ela não é significante para você tomar essa informação como uma informação útil, como uma informação válida, como uma informação que realmente vai fazer sentido. Você pode, a partir ali, dependendo da estratégia, a partir de 100, 150, 200 operações, a partir desses momentos aqui, você sim já pode ter ali uma informação condizente, uma informação que realmente vai fazer sentido, tá? Então, não faça o seu cálculo de taxa de acerto em cima de poucas operações. Muita gente fala, o cara fez 10 operações e acertou 9, o cara fez 10 operações e acertou 8. Cara, a amostragem é tão pequena que chega a ser até burrice divulgar esse tipo de informação, tá bom? Você precisa saber ter, na verdade, uma taxa de amostragem alta para saber a eficiência da estratégia. Um mês pode ser tranquilo e o cara fazer 30 operações e acertar as 30 e ter uma taxa de acerto de 100%. Isso quer dizer o quê? Não quer dizer muita coisa, tá? Não quer dizer muita coisa. Então, se tu faz operações ali que busca, em média, uma operação por dia, tá? Busca ali 150 no mínimo, 150 operações no mínimo, para você ter uma amostragem legal. Caval, eu faço 2 operações por dia, e aí? Cara, 250, 300 operações ali, para você ter uma amostragem legal. Isso daqui vai dizer mais ou menos um ano, né? Um ano de operação. Se conseguir pegar mais informações, melhor ainda. Quanto mais informações aqui, mais eficiente vai ser o seu resultado sobre a taxa de acerto, sobre a taxa aí de que você acerta, a quantidade de operações que você acertou versus a quantidade de operações que você fez, né? Então vamos supor que uma taxa de acerto, sei lá, 80%, cara, 80%, tá? Dependendo do risco-retorno, que é o que a gente vai falar agora, ela pode não ser grande coisa. Ela pode não ser grande coisa.
Imagina você ter um risco-retorno de 1 para 3. Eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, 1 para 3. Para você ficar no 0 a 0, no 1 para 3, você precisa ter de 75% de acerto. A partir de 75% você já está com 0 a 0 ali, tá? 0 a 0 na sua conta. Isso seguindo esse risco-retorno à risca, ok? Agora, se você tem um risco-retorno, vamos lá, de 1 para 1, por exemplo, Caval, o que é risco-retorno? Vamos lá. O risco-retorno é o quanto você quer buscar de alvo e quanto você aceita perder na operação. Para você que já opera, por exemplo, mini índice aqui no Brasil, vamos supor que tua estratégia é nada mais nada menos do que 100 pontos de alvo para 100 pontos de stop. 100 pontos de stop. Então você tem um risco-retorno 1 para 1. Ou seja, eu tenho o mesmo tamanho de alvo para o mesmo tamanho de stop. Agora, se porventura você usa um risco-retorno positivo, tá? 2 para 1, 3 para 1, o que é que você tem aqui? O que é que nós temos aqui? Temos o seguinte, aqui, sei lá, 200 pontos de alvo e 100 de stop. Aqui temos 300 pontos de alvo e 100 de stop. Isso daqui é um risco-retorno positivo. Agora, se a gente tem um risco-retorno negativo, 1 para 3, por exemplo, temos aí o alvo 100 pontos e o stop 300. Então, para cada stop que eu tomar, eu vou ter que ter 3 alvos acertados, posso dizer assim, né? Então, para essa estratégia que usa risco-retorno negativo, ela precisa ter, mais uma vez, 75% de acerto para ficar no 0 a 0. Isso esquecendo as taxas, tá? Se envolver alguma taxa operacional, dependendo da corretora e tal. Mas enfim, qual é a melhor? Cara, vai depender da estratégia, tá? Uma tem seus pontos positivos, outras tem seus pontos negativos, e essa não é a ideia de discutir, não é a ideia de discutir agora nesse vídeo, tá? Nesse vídeo. Então vamos lá. Apagando aqui. Então vamos para ficar tranquilo, vamos imaginar que o risco-retorno vai ser 1 para 1, tá? 1 para 1. Então, a partir de 50%, eu já tenho um resultado, no 50%, né, de acerto, eu já tenho um resultado de 0 a 0. Então, se eu tenho 80% de acerto, eu já estou bem positivo seguindo esse risco-retorno. Beleza? Então, é muito importante entender a relação desses dois caras aqui, a taxa de acerto e o risco-retorno. E por último, mas não menos importante, temos o drawdown, que é o DD, que é o rebaixamento do seu capital naquela estratégia. Temos o drawdown máximo, tá? Que é o que eu vou estar falando aqui, drawdown máximo, onde, por exemplo, vamos lá, estamos operando e o mercado está aqui e tal. Vamos supor que você vai estar comprando e vendendo suporte e resistência. Então, por aqui você identifica que tem uma resistência, então você vende, bate no alvo, você vende, bate no alvo. Aí aqui embaixo tinha um suporte, por exemplo, tá? Tinha um suporte, por exemplo, e você comprou, levou stop. Por aqui você quis, vamos lá, vamos supor que você quer vender aqui, né? Tem uma resistência aqui, um suporte e deu alvo também, tá? Então, vamos supor que a sequência máxima em cima do histórico de operações que eu fiz. E como é que eu faço esse histórico de operações, né? Para chegar em todas essas informações, eu pego o gráfico parado, eu faço o replay de mercado e vou testando a estratégia e vou anotando tudo. E uma informação importante é quantos stops seguidos a sua estratégia te deu nessa amostragem que você tem. Tá? Deixa eu redesenhar aqui para a gente ficar mais claro essas questões. Vamos lá. Vamos supor que aqui tem uma região de resistência e toda vez que vai lá a gente tenta vender. Tá? Show. Vamos lá.
Aqui a gente identificou com a região de resistência, suporte, uma região que a gente vai sempre estar comprando e vendendo. Então bateu aqui, a gente vende, deu alvo, bateu aqui, estopou. E cada stop desse, por exemplo, a gente vai ter um stop financeiro de R$500, exemplo. E aqui rompeu essa resistência que vai tender a ser um suporte, mas acabou o quê? Rompendo. Então, mais R$500 aí de prejuízo. E aqui eu ia buscar vender, exemplo, tá, de estratégia, e eu tomo mais 500 de stop. E aqui eu entro de novo, aí dá alvo 500, tá? Então, em cima da estratégia aplicada no passado, eu percebi que a maior sequência de stops que eu tive foram três stops, que resulta em R$1.500, por exemplo, tá? Com o mínimo de contrato possível. Vamos supor que eu estou operando com um contrato e cada stop meu é de R$500. E eu tomei 3 stops. A maior sequência de stop foram 3 stops, ok? Então, o que é que a gente consegue tirar disso daqui? Que a gente tem uma sequência de 3 stops, que o stop total, o drawdown máximo, o rebaixamento máximo nessa estratégia é de R$1.500. Aí eu te pergunto, cara, eu vou rodar, eu vou executar essa estratégia aqui com R$1.000? Não vou. Por quê? Porque eu quebro a conta. Eu vou... Quer dizer que a estratégia é ruim? Não, não. Se a gente tem uma taxa de acerto de 80%, temos o risco-retorno de 1 para 1, tive ali um drawdown de sequência de 3 stops, totalizando 1.500, cara, e as outras eu consegui recuperar, né, enfim, em cima da estatística aqui, em cima dessas informações, cara, eu tenho uma estratégia que tende a ser vencedora, tá bom? E eu sei que o drawdown dela máximo, rebaixamento máximo, foi de R$1.500. Então, eu não posso começar nessa estratégia com R$1.500. Eu preciso de mais. Cavalo, se eu começar com R$3.000 nessa estratégia, o que é que você acha? Olha, em cima do que aconteceu, a gente percebe que o drawdown foi de 50%. Isso é ruim? Na minha visão, sim. Tá? Na minha visão, sim. Porque nada impede também do mercado mudar um pouco e essa estratégia passar a tomar 4 stops seguidos, 5 stops seguidos, nada muito fora de uma possível realidade. Então, o que é que eu aconselharia nessa situação, tá? Nessa situação, fazer com que esse drawdown estudado, né, o drawdown máximo identificado, fosse ali entre 10% e 20%. Se a gente for na métrica de 10%, então precisaria de R$15.000 para executar essa estratégia, tá? Para executar essa estratégia, tá? Então, que seria nada mais nada menos do que 10% de drawdown, que é os 1.500, então ficaria suave para o tamanho dessa conta. Cavalo, meu stop é menor, meu stop é de R$50 e tal, e tem esse drawdown aí de 3 stops seguidos, o drawdown máximo, então você tem ali R$150 de stop, né? Então você precisaria, para ficar parecido com essa lógica, de R$1.500, né? Para ter um drawdown ali de 10%, perfeito? Então, essas são as variações, ó, 10% de drawdown em cima do tamanho da conta. Ah, Cavalo, eu quero ser mais arriscado, eu não quero colocar 15 mil na conta, eu quero colocar menos, eu quero alavancar mais, eu quero fazer dinheiro com menos dinheiro, né? Eu quero fazer dinheiro com menos dinheiro. Então, cara, beleza, se aqui com 15 mil, 10% é 1.500, se a gente dividir por 2 aqui esses 15 mil, 7.500, né? 7.500. Ficaria 20% de drawdown. Ainda aceitável, ainda aceitável. Aí, claro, temos aqui todo um contexto da estratégia, 80% de acerto, estratégia tem um risco-retorno de 1 para 1, com 80% é um excelente resultado, e R$7.500 aqui de tamanho de conta, né? Tamanho de conta. Então, tudo isso daqui, nós temos uma estratégia vencedora. Tá? Isso nada mais é do que a gente identificar através da estatística, através de informações básicas, essenciais, se a estratégia ela é eficiente ou não. Isso daqui a gente consegue fazer, tirar através de
automatizações, tá? Através de robôs que podem fazer o teste de maneira automática, podem fazer aquelas 200, 300, 400 operações de maneira bastante rápida, bastante eficiente, para que a gente consiga extrair essas informações e outras também, claro, mas essa daqui é a base, e identificar, opa, essa estratégia ela funciona, opa, essa estratégia ela não funciona, opa, essa estratégia pode dar uma melhorada aqui para começar a ficar interessante. Por exemplo, vamos supor que, cara, a estratégia que você está utilizando, ela não tem 80% de acerto, ela tem ali 60%. Cara, ainda é uma estratégia vencedora. Por quê? Porque a gente está usando o risco retorno 1 para 1, a partir de 50% ali a gente fica no 0 a 0, 60% a gente já fica positivo. Já dá para ganhar grana com isso. Maravilha. Será que dá para melhorar isso aqui? Vamos entender os stops. Alguns stops eu posso estar evitando. Esses stops evitados vai atrapalhar os ganhos realizados na minha amostragem. Então, tudo isso daí a gente precisa estar anotando, a gente precisa estar estudando, a gente precisa estar entendendo para que a gente possa não só identificar se a estratégia ela é eficiente ou não, mas também identificar possíveis melhorias. Tá, eu tenho uma taxa de acerto aqui, eu tenho uma sequência de stop muito grande, ou talvez o stop não é tão grande, talvez se eu mexer aqui no risco-retorno, será que melhora? Se eu colocar um risco-retorno positivo, 2 para 1, como é que vai minha taxa de acerto? Eu continuo 60%, eu aumento, eu diminuo essa taxa de acerto? Se eu consigo aumentar meus risco-retorno e não move muito minha taxa de acerto, sei lá, vai para 55%, vai para 50%, só esse ajuste do risco-retorno já fica interessante. Caval, e se eu diminuir meu stop, né? Talvez diminuindo o seu stop, não sendo 500 pontos, não sendo 500 reais, sendo 400, será que não melhora? Que é nada mais do que o risco-retorno, né? E assim vai. E assim vai, a gente consegue fazer melhorias contínuas na estratégia e, o mais importante, identificar se a estratégia que você está utilizando ela é realmente eficiente ou não, que é o mais importante. Beleza? Olha, e é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo longo, mas eu acho que muito importante, muito necessário para todo trader de sucesso, para todo trader de vencedor. E é isso aí, espero que tenha gostado. Deixa aquele velho like, comenta se curtiu e curte se comentou. E é isso aí, tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo.